Fala pessoal, tudo bom? De volta aqui para a segunda parte da nossa aula e vamos lá. Bom, deixa eu só compartilhar com vocês a minha tela para a gente poder começar. Beleza. Beleza, vamos lá. Nós estamos aqui na nossa lição 8, falando sobre o Monte Or, o qual fala para a gente, o tema da aula são os dois pilares da fé. E nós já tivemos a primeira parte da nossa aula. Se você ainda não assistiu, você possa assistir. Novamente, meu nome é Euler, diácono do Ministério Graça Forte do Senhor, discípulo do pastor Ebinho, da pastora Karine. E aqui na parte de baixo a gente tem também o Instagram da escola, o Instagram do professor. Então, sintam-se à vontade para divulgarem o trabalho da nossa escola, que esse trabalho ele possa crescer cada vez mais. E vamos lá. O que nós vamos aprender nessa aula? Primeira parte da aula, nós já aprendemos um pouco sobre o Monte Or, que é o nome de dois montes no Antigo Testamento, um localizado próximo à Jordânia, um território da Jordânia, na verdade, próximo ao Mar Morto, e o outro era localizado mais ao norte de Israel. E devido a esse monte ele ter dois nomes, nós tiramos o tema para essa aula, que é justamente os dois pilares da fé. Na primeira aula, nós também falamos sobre o entendimento, da importância da nossa fé, ser uma fé baseada no entendimento de Deus, no entendimento sobre Jesus, no entendimento sobre a Bíblia, e até mesmo no entendimento sobre a nossa própria vida. E agora nós vamos falar sobre esse segundo pilar da fé, é justamente os sentimentos, para que a gente possa finalizar essa nossa aula 8. Vamos lá, sentimentos. Antes da gente começar, eu quero confessar para vocês que foi difícil eu conseguir fazer essa parte sobre sentimentos. Não sei, talvez pela minha personalidade, eu sou uma pessoa que sou muito racional. As pessoas que têm um convívio mais próximo comigo, elas sabem que, assim, não que eu não seja uma pessoa que tem sentimentos. Afinal de contas, todos nós temos sentimentos. Mas eu sou uma pessoa que age mais fundamentada na razão e não nas emoções. Muito disso, talvez, da minha formação. Eu sou formado em engenharia, né? Sou formado na área de exatas, atuo na área de sistemas, na área de computação. Então, querendo ou não, é uma área muito lógica, uma área que mexe muito com raciocínio. E também devido à minha história aqui em Brasília, cheguei aqui sem ninguém, passei por algumas dificuldades até conquistar as coisas que eu tenho hoje na minha vida. E talvez por isso eu aprendi a agir um pouco mais baseado na minha razão do que baseado nos meus sentimentos. Então, eu peço para vocês que vocês possam acompanhar essa aula com a apostila. Essa segunda parte, a apostila ela não dá uma ênfase tão grande, realmente a ênfase da aula é realmente na primeira parte, que é sobre o entendimento. Mas vamos lá, que eu possa trazer algo proveitoso, algo que traga um crescimento para a vida de vocês. Como eu disse para vocês, todos nós temos sentimentos. O que vai diferir uma pessoa da outra é justamente o que nós fazemos com esses sentimentos, com os sentimentos que nós temos. Entra muito aí a questão da inteligência emocional. Se você é uma daquelas pessoas que, no primeiro sentimento, na primeira emoção, joga tudo para o ar, joga toda a razão ali e deixa ser guiado totalmente para o sentimento, ou se você é uma pessoa que, em um certo nível, consegue controlar esses sentimentos, controlar essas emoções e tomar atitudes que não sejam tão carregadas de tanto sentimento. E nós temos que tomar muito cuidado com os nossos sentimentos. E por que nós precisamos tomar cuidado com esses sentimentos? Porque normalmente esses sentimentos, eles são concretizados em atitudes. Nós temos esse diagrama aqui na parte de baixo, e o funcionamento é mais ou menos esse. Inicialmente nós temos os pensamentos, e se nós não tomarmos cuidado com esses pensamentos eles podem descer para o coração, como nós gostamos muito de falar dentro da igreja, e quando esses pensamentos eles descem para o nosso coração, eles se tornam sentimentos,
E a partir do momento que eles se tornam sentimentos, que aquilo ali já está gerado dentro do nosso coração, a tendência é que isso se transforme em atitudes. E a partir do momento que aquilo ali gera atitudes, essas atitudes são atitudes repetitivas, a tendência é que isso se torne um hábito. E qual que é o problema disso se tornar um hábito? Porque os hábitos definem quem nós somos. Nós somos, o que nós fazemos no nosso dia a dia, justamente um conjunto de hábitos que foi criado na nossa vida. Então, o que começou lá atrás com pensamento, ou o que começou lá atrás com sentimento errado, pode acabar se concretizando em uma atitude errada e, consequentemente, gerando um hábito errado ou um hábito prejudicial na nossa vida. Coisa que pode levar bastante tempo para que a gente possa conseguir corrigir um hábito negativo na nossa vida. Então, é necessário que nós tenhamos cuidado com os nossos sentimentos, não que a gente venha se tornar uma pessoa automatizada, venha se tornar um robô que não tem sentimento nenhum, pelo contrário, como está sendo dito aqui, um dos pilares da fé é justamente o sentimento, a forma como a gente se sente diante de Deus, a forma como a gente se sente diante das pessoas. Mas é necessário que a gente tenha um filtro desses sentimentos, que a gente venha gerar em nós sentimentos bons e que isso venha se concretizar em atitudes, em hábitos bons, e tentar filtrar o máximo possível esses sentimentos ruins, para que, consequentemente, não venham se tornar atitudes e hábitos ruins. Amém? A nossa fé não pode estar fundada em nossos sentimentos. Na verdade, aqui eu quero dizer o seguinte, que ela não pode estar fundada essencialmente em nossos sentimentos. É necessário que haja sentimentos, até porque nós somos seres humanos. Nós precisamos ter sentimentos para conosco, nós precisamos ter sentimentos para com Deus, nós precisamos ter sentimentos para com o nosso irmão. O maior mandamento de todos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, semelhante a esse, é que a gente ame o nosso irmão. Então é necessário que a gente tenha empatia, mas não que a nossa fé ela seja necessariamente guiada e fundamentada somente nos sentimentos. Uma das coisas que a gente tem visto muito nos dias de hoje. A pessoa ela vai para a igreja, ela se emociona ali durante o momento do louvor, ela se emociona ali durante o momento da palavra, aquilo gera uma enxurrada de sentimentos nela, e quando ela pensa que não, ela levanta a mão, já está lá na frente, lá aceitando a Jesus, fazendo a oração de confissão, e na maioria das vezes ela não foi convertida, ela foi simplesmente comovida com aquele mover, comovida com aquilo ali. Então ela acaba tomando uma atitude que não é uma atitude racional, acaba tomando uma atitude, a maioria das vezes, emocional, e com o tempo ela acaba jogando tudo aquilo ali fora, porque a emoção passa e ela fala, poxa, por que eu fiz isso? Então, na verdade, ela não foi convertida, ela foi comovida por aquilo que estava acontecendo. E Jesus não, perdão, o apóstolo Paulo, ele nos instrui lá em Romanos o seguinte, lá em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É justamente isso, nós precisamos prestar um culto racional a Deus. É claro que tem que ter emoções, com certeza tem que ter emoções, tem que ter sentimentos, mas o nosso culto, ele tem que ser um culto racional. Porque se é um culto 100% emocional, 100% baseado em emoções, quando essas emoções passarem, o que vai ser do nosso culto? Será que nós buscamos a Deus pela razão, porque nós entendemos o que ele significa para nós, voltando na primeira parte da aula que fala sobre entendimento, só que nós temos o devido entendimento sobre Jesus, nós temos o devido entendimento sobre Deus, sobre a palavra de Deus e o que ela diz acerca de nós, ou simplesmente o nosso buscar a Deus, ele está baseado simplesmente em sentimentos? Porque se ele está baseado simplesmente em sentimentos, esses sentimentos são passageiros. Hoje você pode estar com o sentimento de buscar a Deus, estar naquele amor, estar naquela paixão, estar naquela coisa maravilhosa, e amanhã você acorda e esse sentimento passou e esse sentimento mudou, aí você vai pegar e vai jogar tudo para o ar e vai abandonar a Deus. Então é por isso que é necessário que a gente preste um culto racional a Deus. Porque a partir do momento que a nossa fé ela está fundamentada no entendimento, ela está fundamentada na razão, com algumas pitadas de emoções, com algumas pitadas de sentimentos, nós poderemos buscar a Deus de forma racional. E assim que vier a primeira dificuldade, assim que vier os primeiros levantes, nós não vamos simplesmente abandonar a Deus e deixar tudo, jogar tudo, abandonar tudo, jogar tudo fora por causa de sentimentos passageiros. Então, como o apóstolo Paulo ele está nos instruindo aqui na carta aos Romanos, nós possamos prestar a Deus um culto racional. Como eu disse para vocês, é necessário que tenha emoções? Sim. É necessário que tenha sentimentos? Sim. Mas também é preciso que tenha razão.
não simplesmente um culto extremamente emocional. Tem uma frase que eu gosto muito, que é essa frase que a gente está vendo aqui no slide, de Augustus Nicodemos, que ela diz o seguinte: o grande desafio da espiritualidade é você continuar crente sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. Porque quando você está vendo, quando você está sentindo, quando você está experimentando o mover de Deus, quando as coisas estão dando certo, ser crente é muito fácil, ser cristão é muito fácil. Mas imagina se você está do lado oposto disso. Se você não está sentindo nada, você vai para o culto, você não sente ali a presença de Deus, você está na sua casa, você não sente aquele toque do Espírito Santo, você não vê o agir, não vê o mover de Deus, você não experimenta nada, não está conseguindo experimentar nada, e ainda está dando tudo errado na sua vida. Se você, diante de todas essas dificuldades, ainda tem o entendimento, ainda tem a racionalidade de dizer, cara, ainda que o mundo desabe ao meu redor, eu estou firme diante de Deus. Ainda que eu não sinta nada, ainda que eu levante a mão, ainda que eu ore, ainda que eu adore, eu não esteja sentindo o toque do Espírito Santo, eu tenho a consciência que isso aqui que eu estou fazendo está sendo prestado para Deus de forma racional. Então você está preparado. Porque a tendência da maioria das pessoas é simplesmente o quê? Quando vem as dificuldades, quando as coisas viram, e é natural do ser humano. Por si só, o ser humano ele tem essa carga de emoção muito grande. Mas é necessário que a gente lute contra isso. É necessário que a nossa fé ela não seja uma fé 100%, uma fé totalmente sentimental, uma fé totalmente emocional, mas que seja uma fé fundamentada na razão. E que ainda que as coisas não estejam dando certo, ainda que as coisas não estejam saindo do jeito que a gente gostaria que estivesse saindo, que a gente possa fundamentar o nosso entendimento em Deus, em quem Ele realmente é, de onde Ele nos tirou, o que Ele fez na nossa vida, como o pastor Daniel gosta de dizer, o maior milagre é o que Deus ele fez e faz na vida de cada um de nós. Porque cada um de nós sabemos onde nós estávamos, o que nós fazíamos, o que nós passávamos e onde nós estamos hoje. Então, se você não está experimentando um milagre agora na sua vida, se você não está vendo algo acontecer da forma como você acha que deveria estar acontecendo, olha para a sua vida, olha como você era lá atrás, antes de conhecer Jesus, as coisas que você fazia, as coisas que você passava, e olha como você está hoje. Veja se não foi um grande milagre que Deus fez na sua vida. E ainda que esteja difícil, vai passar. Eu sei que essa luta vai passar. Parece um jargão, mas é verdade. E a nossa obrigação, nosso dever, como cristãos, como crentes maduros, é justamente continuar acreditando, ainda que as coisas não estejam saindo do jeito que a gente gostaria. Então, guarde essa frase para você. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver, sem experimentar e ainda dando tudo errado. E quando a gente pega a apostila, ela vai trazer para a gente alguns sentimentos que nós devemos abandonar. E o primeiro desses sentimentos, que é um sentimento que está amplamente difundido nessa sociedade de hoje em dia, principalmente nessa nova geração, é justamente a ansiedade. E a palavra de Deus ela vai dizer para a gente lá em Filipenses 4:6 o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Novamente, não andeis ansiosos por coisa alguma. E nos dias de hoje a gente tem visto as pessoas tão ansiosas, que elas deixam de viver o dia de hoje. E aí gera o quê? A crise de ansiedade. E a crise de ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro. A pessoa ela começa a pensar tanto no futuro, ela começa a imaginar tanto como as coisas vão ser, e na maioria das vezes não acontece como ela imagina, como ela espera. Tem pessoas que elas travam, literalmente travam, elas dão crise, elas passam mal, porque elas imaginam algo que vai acontecer e pode ser que aquela coisa nem aconteça. Ou seja, elas vivem um excesso de futuro e deixam de viver o presente, deixam de viver o hoje. Ah, porque na segunda-feira vai acontecer uma festa, porque na segunda-feira vai acontecer isso. E a pessoa ela começa, e hoje é quarta-feira, hoje é terça-feira. A pessoa começa a pensar, poxa, na próxima segunda. Aí ela deixa de viver a terça, ela deixa de viver a quarta, quinta, sexta, sábado e domingo para viver a segunda-feira. Aí chega na segunda-feira, por muitas das vezes a coisa acaba nem acontecendo da forma como ela queria. Ou seja, ela deixou de viver o hoje, esperando algo que iria acontecer no futuro, e pode ser que essa coisa nem aconteça da forma como ela imaginava. Então as pessoas elas estão deixando de viver o hoje.
E tem uma frase que eu gosto, que ela diz o seguinte, que existem apenas 2 dias na vida do homem e que ele não consegue fazer nada, que é o ontem e o amanhã. Tudo que ele tem que fazer tem que ser feito no hoje. E as pessoas estão deixando de viver o hoje pensando simplesmente no amanhã, ou remoendo o passado. E quando as pessoas ficam excessivamente remoendo o passado, a gente tem as crises de depressão. E quando a pessoa começa a viver de forma excessiva o futuro, nós temos as crises de ansiedade. E é uma das coisas que o diabo mais trabalha nas pessoas, que ele mais trabalha nessa nova geração. É justamente essa crise de ansiedade. Eu não sei, novamente falando de mim, se é devido à minha formação, se é devido ao meu trabalho, mas na área de informática, na área de exatas, nós somos acostumados a pensar os problemas de forma sistêmica, de forma modular. Se a gente tem um determinado problema e a gente precisa chegar a uma determinada solução, geralmente a gente traça os passos para chegar até lá. Então, quando eu estou com uma série de coisas acontecendo na minha vida, um monte de problemas, um monte de coisas para resolver, eu me puxo para justamente viver uma coisa por vez, resolver uma coisa por vez, sem me preocupar, claro, não tirando o olho dessa coisa que está aqui no futuro, mas sem me preocupar excessivamente com ela e esquecendo as demais coisas. Então, o que eu faço? Eu vou passo a passo, resolvendo aquilo que pode ser resolvido, até que chega o momento que eu vou me preocupar com essa coisa que está nesse outro extremo. E é uma das coisas que Jesus ele aconselha para a gente, lá em Mateus 6,34, que a cada dia basta o seu mal. Então, se hoje você está aqui na terça-feira e você tem um problema para resolver no domingo, e você tem alguns problemas menores, tem algumas coisas menores para resolver, então não preocupe excessivamente com essa questão do domingo. Se preocupe com a terça, se preocupe com a quarta, com a quinta, com a sexta, com o sábado, e aí então você se preocupa com o domingo. Porque a partir do momento que você começa a preocupar com tudo de uma vez, a tendência é que você não resolva nada ou que você não faça nada de forma bem feita. E eu, assim, graças a Deus, eu não sei se é pela minha formação ou se é pela minha experiência de vida por diversas coisas que eu já passei, eu tenho essa facilidade de pensar as coisas em pequenas etapas, de pensar as coisas passo a passo. E como Jesus aconselha lá em Mateus 6,34, que a cada dia basta o seu mal. Então, a cada dia eu preocupo com a coisa devida daquele dia. E não fico ansioso com as futuras coisas. Eu vou me preocupando, eu vou vivendo o dia de hoje, eu vou trabalhando no dia de hoje. E como eu disse para vocês, o que eu posso fazer, o que eu posso resolver no dia de hoje. Não adianta eu estar excessivamente preocupado com o que vai acontecer semana que vem, sendo que eu tenho coisas para fazer hoje. Então é necessário que a gente ore, que a gente peça para Deus que Ele tire de nós essa ansiedade excessiva. Você é 100% livre de ansiedade? É claro que não. A ansiedade ela é algo comum do ser humano. E nós somos ansiosos, nós temos que ter uma ponta de ansiedade, por assim dizer. O que não pode é isso ser excessivo na nossa vida. É isso roubar o nosso presente e fazer com que a gente viva excessivamente no futuro e não viva o dia de hoje. Então, um dos sentimentos que nós devemos abandonar é justamente a ansiedade. Tente pensar as coisas um passo por vez. Você está aqui, você precisa chegar aqui, faz os passos necessários para você chegar lá. E vai resolvendo as coisas de forma modular, vai resolvendo as coisas aos poucos. Não viva com essa crise de ansiedade dentro de você. E ore, peça para Deus para Ele tirar isso de você. Como eu disse para vocês, é um dos males que a gente tem enfrentado nesse mundo de hoje. E quando nós somos líderes, quando nós aconselhamos pessoas, nós vemos o quanto as pessoas elas têm passado por isso. Então é necessário que a gente tenha muito cuidado com a ansiedade, que façamos conforme escrito lá em Filipenses, que não andemos ansiosos por coisa alguma, e que nós também possamos seguir o conselho de Jesus lá em Mateus 6,34, que a cada dia basta o seu mal. Não preocupar de forma excessiva com o dia de amanhã. Segundo sentimento que devemos abandonar, o medo. 1 João 4,18, um versículo muito famoso que a pastora Carol, inclusive, gosta de citar muito. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e que quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Uma das maiores estratégias do diabo, uma das maiores estratégias do inimigo, é justamente nos paralisar por meio do medo. Porque quando ele consegue jogar essa sobrecarga de medo sobre nós, nós deixamos de viver os planos que Deus tem para nós. Às vezes tem uma vaga de emprego que é para você, às vezes tem uma determinada pessoa que você deveria conhecer, às vezes tem uma determinada área que você deveria investir, ou que você deveria abrir um negócio, só que o medo ele nos toma de uma forma tão excessiva que a gente simplesmente não consegue reagir. O medo, de certa forma, ele é benéfico para nós, mas quando esse medo é um medo excessivo, isso começa a fazer mal para nós. E uma das estratégias do diabo é justamente isso.
E nós temos que ter consciência do seguinte, cara, nós somos filhos de Deus. Ele nos amou primeiro, ele pagou o preço pelos nossos pecados, e uma das primeiras coisas a primeira coisa que Deus ele mudou, uma das primeiras coisas que ele mudou em mim assim que eu me converti, foi o seguinte, foi justamente a questão de tirar o medo. Eu já era uma pessoa que tinha vários sonhos, que tinha vários projetos, que já almejava coisas grandes, e cara, e quando eu conheci Jesus para valer, quando eu me converti, eu falei, cara, agora o céu é limite. Porque todo o medo que eu tinha, toda aquela dificuldade que eu tinha foi lançado fora. E eu começo a colocar as minhas dificuldades diante de Deus, eu começo a dar o meu melhor em tudo aquilo que eu posso fazer, e aquilo que está além do meu alcance, eu entrego para Deus. Eu peço para que Ele faça. E se for da vontade dele, vai acontecer, Ele vai fazer. Então é necessário que a gente confie mais em Deus. Porque às vezes o medo é a falta de confiança em Deus. É a falta de acreditar que Deus ele vai agir no momento certo, que ele vai fazer a coisa no momento certo. E ainda que ele não haja, ainda que não aconteça, a gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estava lendo esses dias o livro de Daniel, e é interessante que quando o Nabucodonosor ele vai lançar Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha, eles falam que Deus vai salvar eles, e ainda que Deus não salve, é da vontade de Deus. Então, conosco, a gente tem que ter essa mesma convicção. Ainda que Deus não faça determinada coisa, a gente tem que acreditar que é o melhor para nós. Então, pega esse medo que você tem, esse medo de arriscar, de investir em alguma coisa, de abrir um determinado negócio, de falar com uma determinada pessoa e lança fora. Acredita que, acima de tudo, Deus está no controle da situação. Não deixa que o inimigo venha nos paralisar por meio do medo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E é uma das coisas que mais tem afligido essa geração de hoje em dia, que é justamente o medo. Cara, a gente tem medo? Sim. A gente nunca vai ser, enquanto a gente viver nesse mundo, a gente nunca vai ser 100% liberto do medo. E o medo, de certa forma, como eu disse para você, às vezes é benéfico, às vezes é um livramento, às vezes é uma direção que está sendo nos dado pelo Espírito Santo, por Deus. Mas o que o medo não pode fazer é nos paralisar, nos impedir de viver o propósito que Deus ele tem para a vida de cada um de nós. Terceiro ponto, falta de valor próprio. Juízes 6:12, aqui a gente tem um relato do anjo quando ele foi falar com Gideão, e ele diz o seguinte para Gideão: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Quantas e quantas pessoas a gente vê nos dias de hoje que não se valorizam, que não têm um valor próprio, que se acham inferiores às outras, que acham que não são capazes, que acham que não conseguem pagar o preço determinado para alcançar determinada coisa, que às vezes olha para um determinado cargo, que às vezes olha para um determinado carro, uma casa, um apartamento e fala, cara, isso não é para mim, eu não nasci para isso é só para tal pessoa que tem sorte, isso é só para tal pessoa que é mais inteligente do que eu, e com isso elas acabam se menosprezando, não só menosprezando a elas, mas menosprezando o Deus da vida delas, que elas começam a acreditar que Deus não é grandioso o suficiente para levar elas a alcançarem aquilo ali que elas almejam, aquilo ali que elas sonham, e com isso, novamente, nós temos o quê? Nós temos o diabo roubando planos, roubando sonhos, roubando projetos, por quê? Porque falta o valor próprio da pessoa. Ao invés dela acreditar nela mesma, ela tem uma autoestima tão baixa que ela não arrisca, que ela não confia em si mesma, que ela começa a medir a vida dela, ela começa a se comparar demais com os outros e se rebaixar. Então é necessário que a gente peça para Deus que Ele tire de nós, que Ele mostre para nós qual que é o nosso valor, qual que é a nossa capacidade, que a nossa fé, que o nosso valor, ele não venha estar fundamentado no que as pessoas dizem, que ele não venha estar fundamentado 100% no que nós achamos de nós mesmos, mas que venha estar fundamentado naquilo que Deus acha de nós. E aqui tem duas imagens que eu gosto bastante. Essa primeira, que é a parte de uma música que eu ouço desde que eu era criança, que diz o seguinte: você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Então, todas as vezes que você pensar que você é fraco, que você não vale nada, que você não foi criado para isso, que você é incapaz, lembre tão quão grandioso é o Deus que te criou. Quão grandioso é o Espírito Santo que se move em você e te capacita a realizar todos os seus planos e projetos. E tem essa outra imagem aqui da direita, que é da geração de valor, que diz o seguinte: vai por mim. A vista é bem mais bonita quando você levanta a cabeça. E é justamente isso. Às vezes as pessoas elas só vivem de cabeça baixa. Às vezes as pessoas só está faltando o que para elas? Levantarem a cabeça, acreditarem um pouco mais nelas mesmas
e arriscar. Então, se veio a baixa autoestima, acredite em Deus. Acredite em quão grandioso é o Deus que habita em você. Amém? E para finalizar, a apostila vai trazer o seguinte para nós: o que devemos fazer para sempre produzir o sentimento correto, para gerarmos um ambiente correto? E ele traz alguns pontos. O primeiro, ande com pessoas que vão te fazer sentir bem. Cara, não tem necessidade de você andar com pessoas que só vão te colocar para baixo. Você tem o poder de escolher as amizades, você tem o poder de escolher seu ciclo de convivência. E se tem uma pessoa que está só te colocando para baixo, uma pessoa que está só te menosprezando, uma pessoa que só está te fazendo mal, deixa de andar com essa pessoa. Para que você vai andar com essa pessoa? Creia em Deus, que a sua fé ela esteja fundamentada em Deus e ore constantemente, se aproxime de Deus. Porque quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você tiver intimidade com Ele, mais fácil vai ser para Ele revelar ao seu coração aquilo que Ele tem para você. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me coloco à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, para qualquer questionamento que vocês tiverem. Eu peço que vocês não deixem de ler a apostila, acompanhem, respondam ao questionário que vai ser passado para vocês e que vocês possam ter um aprendizado grandioso. Para mim é uma honra muito grande poder estar ministrando mais essa aula para vocês. E para finalizar, eu queria deixar para vocês essa imagem aí, falando ainda sobre sentimentos, né? Do dia do homem, com os emoticons, né? Com os emojis, e o dia da mulher. E é uma brincadeira, mas eu acho que não é muito diferente disso, não. Enquanto o do homem não varia muito ao longo do dia, a gente vê que a mulher ela passa por algumas fases ao longo do dia. Mas é isso, pessoal. Que Deus possa abençoar vocês, que a fé de vocês ela seja uma fé fundamentada em Deus, que ela seja uma fé racional, que tenha também sentimentos, mas que, acima de tudo, a gente tenha convicção do Deus que nós servimos. E fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, o que precisar eu estou à disposição. Abraço, fiquem com Deus.